Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gerados Cast, o podcast que gera corações disponíveis para o reino de Deus. Meu nome é Thalita Melo e você que está aí nos ouvindo, que você possa curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares, porque eu creio que se assim você fizer, mais vidas serão tocadas pelo Espírito Santo. Então, vem conosco que vai começar mais um Gerados Cast. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que mora aqui no nosso coração. Ela que é muito amada por nós aqui da Igreja Gerados no Calvário e tantas outras pessoas também. Somos muito abençoadas pela vida dela, abençoados. E essa pessoa é nada mais e nada menos do que a nossa diaconisa Ana Paula Ribeiro Dias. Lembrei do nome dela completo. Glória a Deus. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. Que o Senhor venha conduzir esse momento. Para mim é uma honra estar com você sentada aqui nessa mesa. Fique à vontade, você está na mesa do Gerados Cast. Amém. Que honra, né? Estar aqui nessa noite com receber esse convite, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos dado essas oportunidades, né? De falar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Glória né? a Deus. O que o Senhor tem feito aqui na igreja. Nós temos visto, né? O Senhor transformar, principalmente, né? A minha vida. É um testemunho, é um milagre, né? Aqui na presença do Senhor. Amém. E, irmã Ana Paula, eu gostaria de iniciar perguntando para você em que área da igreja que você atua, em que área do reino de Deus você atua, e também que você pudesse se apresentar aí e falasse para nós um pouquinho de você. Então, sou Ana Paula, né? Natural lá de Massaranduba, da Paraíba, uma cidadezinha da Paraíba, Famosa Massaranduba. E estou aqui no Rio, esse ano já faz 10 anos que estou aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, e atuando aqui, né, servindo na obra do Senhor, aqui na Gerados no Calvário, né, uma família espiritual que o Senhor colocou na minha vida, e tem sido uma bênção, né, sirvo aqui na Casa do Senhor, né, como diaconisa da Casa do Senhor, também liderança de mulheres, né, também ali atuando na frente de missões, né, junto com o nosso irmão Manuel. E o Senhor tem trabalhado, né, através da nossa vida, e tem sido gratificante fazer parte dessa obra, né, aqui na Casa do Senhor. Verdade, amada. E também você também atua na liderança ali junto com o pastor Natan, com o presbítero Antônio. E eu gostaria também, ainda dentro dessa pergunta, saber como que você se vê sendo uma mulher, mas dentro da liderança. Porque a gente sabe, quando eu falo mulher, não é querendo menosprezar, né? Até porque a gente sabe que muitas mulheres hoje exercem cargo de liderança, mas eu quero saber se é um peso para você como mulher exercer esse cargo de liderança, quais têm sido esses desafios para você? Então, falar sobre liderança da igreja, né, é uma grande responsabilidade. E quando o pastor Nathaniel chegou para mim e falou, e alguns meses eu ainda passei, né, não me considero uma líder da igreja, porque é outro peso, né? E aí o pastor falou, ele me aconselhou, né, ele falou, irmã, não sinta esse peso, né? O que não é passado para você hoje é porque não é necessário hoje. Né, apenas e essa leveza da liderança, né, isso tem me ajudado muito, e é uma honra, né, trabalhar e uma liderança tão leve, né, isso que eu posso falar, fazer parte do reino junto com o presbítero Antônio, nosso pastor Nathaniel, tem sido uma bênção na minha vida. Muito bom, muito bom. Eu queria também que você falasse para nós a respeito de como que Deus te encontrou, porque a gente sabe que às vezes a gente fala, né, eu encontrei Deus, ou então eu fui até Deus, mas a gente sabe que a graça dele nos encontra. Sim. Então, conta pra gente um pouquinho de como Deus te encontrou, um pouco do seu testemunho para nós. Então, na verdade, foi literalmente, né? Eu não buscava o Senhor, eu não procurava essa graça, apenas eu fugia, na verdade, né? Então, uma vida inteira, aos 33 anos, ano de 2013, né, até chegar a esse período aí, eu vivi uma vida, né,
quando nós estamos distante, né, de Cristo, a Bíblia vai dizer que nós somos mortos, né? Estávamos mortos. Então, o morto, ele não, ainda que a consciência, né, acusa do pecado, do erro, mas nós não temos forças por si mesmo, né, por si só, em se libertar, né, a não ser que seja um libertador, né, o nosso Senhor Jesus. E naquele período, 2013, né, a minha vida, eu vivi uma vida literalmente dependente emocional, né, em um relacionamento que não era da vontade de Deus, não era nada agradável, né? Quem me conhece sabe, né, a pessoa que eu era antes de conhecer Jesus. E nisso acabamos que era uma família entre ali, né, meu pai e minha mãe, e entre a minha pessoa mais 8 irmãos. E chegou um dia que uma irmã nossa, né, ela foi diagnosticada com câncer. E a vida que eu levava, né, naquele momento era bom, né, porque o pecado em si ele é bom, né? A Bíblia vai dizer que o caminho, né, aos olhos do homem parece bom, né, mas o final é caminho de morte. E eu estava trajetando, né, por esse caminho. Mas quando a notícia do câncer, né, veio na minha irmã, ali na família, que abalou todos nós, e ali eu vi, sabe, o Senhor me mostrou, né, o abismo que eu estava prestes a cair, né? Porque aquele momento ali nós não pensamos, né, muita coisa. Falou no câncer, a gente já vai pensar a morte, né? E como é que está a nossa vida, né, diante da morte, né, longe de Cristo? E aí começou uma batalha, na verdade, né, uma luta pela vida, mas na verdade o que o Senhor queria era salvar, né, era transformação da arrancar do pecado, né? E nisso começamos o tratamento, né, da minha irmã, eu e a outra minha irmã. E nós começamos a fazer o tratamento no Hospital do Câncer, ali na FAP, em Campina Grande. Antes disso, né, antes de acontecer isso, eu fui trabalhar em Campina Grande, numa fábrica, né, de calçados, e ali, há um ano depois, chegou uma irmã, né, uma crente, né, que eu não gostava muito, porque o crente, né, eles falam de uma forma diferente que nos constrange, na verdade. E essa mulher entrou, sabe, nos meus piores dias. No dia que ela olhava para mim, eu não estava bem, porque eu vivia, né, para satisfazer a minha carne, dependente emocional de uma pessoa, né? E quando não achava a suprir isso, né, em alguém, na pessoa, então eu não tinha humor, né? É o estresse puro. Mas aquela mulher olhou para mim e o Senhor me achou ali naquela oficina, né, que chamávamos. E então ela começou, sabe, a me evangelizar. E essa mulher, por 3 anos, acredito que chorou, né, que orou. E ela, de forma nenhuma, ela chegava, sabe? E eu tinha ela como minha amiga. Imagina ela como cristã, né, ouvindo uma pessoa totalmente, né, ali no pecado, enfim. E eu contava, né? Ela virou minha amiga, né? Imagina uma cristã ouvindo tanta coisa ruim. Mas ela, de maneira nenhuma, sabe? Ela me acusou. Ela vinha com a palavra, ela dizia, olha, você é missionária de Jesus. Você é uma princesa de Jesus, sabe? E ela sempre lançava palavras. E, enfim, para seguir para o encontro, né? E nisso minha irmã começou a fazer a quimioterapia, o tratamento de quimioterapia. E era uma semana interna, né? E na sexta-feira, no sábado, eu trabalhei a sexta, no sábado eu fui ficar com a minha irmã. Chegou minha vez, né? De trocar ali com a minha outra irmã. E o medicamento era para terminar no sábado. Na sexta para o sábado nós termos alta, né? Ir para casa. Só que o medicamento ele não desceu, né? O medicamento da quimioterapia ele travou e não desceu. No sábado de manhã, muitas pessoas, todas as mulheres que estavam naquele quarto, elas receberam alta, menos nós, né? E aqui o Senhor ele prepara, né, estratégias. E aquele era o dia que o Senhor marcou para me encontrar naquele hospital.
E um detalhe que eu não aceitava convite, né, para ir na igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu nunca tinha ido a um culto, né? Porque eu até tinha um desejo no coração, mas eu só queria ir quando eu largasse, né, tudo de errado. Mas é um pensamento que nós temos, né? Mas o Senhor, ele nos chama da forma que estamos, né? Ele nos chama para entregar o que temos para ele, que é o nosso pecado que temos para oferecer para ele, e dali ele nos transforma, né? E, enfim, quando foi naquele dia, no sábado, que era mais um dia ali da medicação, de manhã teve um café da manhã, o pessoal ali com violão, louvor, e ali o Senhor já foi preparando, né, meu coração. Quando foi à tarde, a tarde inesquecível, à tarde entrou naquele quarto, entrou duas mulheres, duas crentes, né, uma mais senhorinha e outra mais nova. Menina, quando ela entrou naquela sala, é como se eu estivesse vendo a imagem, né? Quando ela entrou, eu já fiquei tremendo. A presença do Senhor, né? Entrou ali naquele quarto. E aí eu me escorei na cama que tinha por trás. Eu fiquei tremendo muito. E aí ela olhou para mim, a baixinha, né? E ela disse, Deus quer falar com você hoje. E eu fiquei muito tremendo mesmo. E aí ela foi, falou com a minha irmã, fez a oração. Mas quando ela veio para o meu lado, sabe? E ela lançou a palavra. Provérbio 16. Os planos do Senhor, né? O homem faz os planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Uau. Menina, e ali começou a batalha, né, dentro de mim, porque eu não queria largar, né, a vida que eu vivia, mas ao mesmo tempo não tem como resistir à presença, à graça. E por último ali ela falou de Apocalipse, né? Ah, Jesus, eis que tua porta e bato, se você abrir, eu vou ceiar com você. Ah, não teve como, sabe, eu resisti por minutos, não foi minutos, acho que foi segundo. Só sei que nessa hora ela fez o apelo, minha mão subiu sozinha. E naquele lugar ali, aceitei Jesus, né? Jesus me encontrou. E depois disso, sou crente, né? Mas só que as coisas não é do jeito que nós achamos, né? Que acontece. E nisso, depois daquele momento, a mulher foi embora e eu sou crente. Uma alegria entrou no meu coração, tão grande. Sabe, porque a gente acha que só vai encontrar alegria, né, em festas, baladas e tantas coisas que o mundo oferece. Mas a alegria verdadeira só encontra em Jesus, né? E isso não tem como explicar. E nisso passei a melhor noite da minha vida. Naquele hospital, as cortinas balançavam, eu sorria, quase não consegui dormir. Mas também no outro dia, quando cheguei, uma pessoa liga para mim, né? E a gente vê, né? O inimigo ele foi questionar sobre a pessoa de Jesus, colocar dúvida, né, de quem era ele. E ali eu fiquei muito confusa, enfim. Mas não fui para a igreja. Não fui para a igreja. Mas fiquei, né? Estava dentro de mim. E o processo da libertação foi muito doloroso, né? Porque foi de dentro para fora. Então, é um processo, né? E ali depois fomos caminhando, mas eu continuei, né? A minha vida do jeito que estava, mas dentro estava diferente, sabe? E nisso, isso foi mês de outubro, não lembro a data, mas mês de outubro. E aí seguíamos novembro, dezembro, e nisso, enquanto minha irmã estava enferma já, ainda, né? E houve batalhas, sim, espirituais visíveis, né? Onde o inimigo ali falava que não ia deixar, sabe? A batalha, né? Porque o inimigo ele quer roubar a nossa alma, né? Teve sim uma batalha espiritual e nesse momento as irmãs da Igreja Universal, elas estavam lá na casa orando por ela. E ali elas disseram, gente, alguém tem que interceder por essa mulher. Deus é bom, né? E ali eu me senti cercada. Ou eu vou, né, buscar por ela, eu fui por ela, né, na verdade. Aí fui para a Igreja Universal. Fiquei lá, graças a Deus, 6 meses. O Senhor tratou. Né, nesse tempo, eles começaram, sim, nesse período, né, ali dezembro e ali janeiro, né, infelizmente minha irmã não resistiu, acabou falecendo, mas diante de tudo, sabe, nós vivemos o trabalho do Senhor, o cuidado, o consolo, muito grande, muito grande. Foi momentos difíceis, mas também nós podemos ver, né, o consolo, o conforto do Senhor.
E, enfim, fomos caminhando. E nisso, como foi detectado, né, na minha irmã, e eu precisava me cuidar também, né? Estamos aqui em Outubro Rosa, Sim. a importância, né, da mulher se cuidar, né, ir ao médico, fazer seus preventivos, o que tem que fazer. E eu não fazia, né? Quando eu fui fazer também, eu estava com uma ferida no útero, de 3º grau. Já eu, né, quase perto de um câncer. E ali eu vi a mão do Senhor, purinha, né? Aí fui, enfim, aí enterramos nossa irmã, né? E ali comecei outra luta, né? E ali comecei a fazer exames e fui fazer a cirurgia, mas ainda estava na vida, né? E essa irmã, Cícera, né? A mulher que me evangelizou, ela continuava, né? Foi ali um braço, foi uma mãe espiritual, né? Um braço que o Senhor colocou. E ela profetizava, muita coisa, muita coisa. Nós ouvimos o Senhor falar, né? Entre nós ali. E eu falava, como é que eu vou me libertar? Como é que eu vou deixar? E ela dizia, irmã, descansa, que quando você perceber, você nem vai perceber que já deixou. E, enfim, eu fui perguntando para ela, né? Como eu fazia para jejuar. E ela foi me ensinando. E eu continuava nas coisas, Foi enfim. discipulando você ali. Isso. E eu perguntava, né? E nisso fiz. Aí aconteceu lá, né, que alguém pegou o meu exame, abriram, e a fala que eu ouvi, que eu soube, foi que disseram que eu morreria igual a minha irmã. Mas o Senhor é o Deus que muda quadro, né? Se fosse para partir naquele momento, sim, teria ido, mas o Senhor tinha muitas coisas para fazer na minha vida, né? E aí, tudo bem, fiz a cirurgia, mas continuei ainda. Mas já não estava, sabe? O coração já não estava mais naquilo, né? No pecado, já estava causando ânsia. O Espírito Santo que faz isso, né? Causava ânsia já quando estava aí. Chegou um dia que... E eu queria, sabe? Meu desejo era de ir na Igreja Assembleia de Deus, porque eu gosto muito de bateria, né? Eu gosto muito de bateria. E eu ouvia, quando eu passava na rua, eu com a Aniele bem pequena, minha filha, eu passava, um dia eu vou nessa igreja. Mas o desejo era de ir quando tivesse, né, largado tudo. Mas o desejo era. Aí chegou um ponto que o pastor da igreja, ele estava expondo mesmo, as cartas do Apocalipse. Misericórdia. E aí, menina, teve uma que me marcou muito na minha vida. Eu fui falar lá da igreja que tolerava, né, o espírito de Jezabel. Claro que ali o contexto é outro, né? É um falso ensino. Mas ele vai dizer ali, ó, dei tempo para você se arrepender. Se você não se arrepender, eu vou fazer isso e vou botar você lá de volta. Aquilo para mim foi muito claro. Eu fiquei com tanto medo. Não medo, acho que é temor, né? Enfim. E aí chegou o dia que eu fui confrontada por essa irmã, sabe? Nós estávamos na rua e ela falou assim que a fé sem obra, ela é morta. E foi como o Senhor falou bem aberto para mim. A gente não estava falando nem nesse assunto. Mas eu disse, se eu sou crente, né? Se o Espírito Santo está em mim, por que eu estou nessa vida ainda? Então, tem que ter fruto, né? Enfim, e aí eu fui. E teve um dia que parece que é do nada, mas não é, o Senhor prepara. E nesse dia eu tomei um posicionamento. Eu disse que o pecado ele não teria mais poder na minha vida. E depois dessa fala, louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor me libertou naquele dia, né? Larguei tudo para a glória de Deus e agora eu vou para a igreja, né? Que o meu desejo era esse, largar para ir para a igreja. Chegou o dia para a assembleia e nesse dia comprei roupa. Fui para a igreja, cheguei lá na igreja no domingo, na Assembleia de Deus, pastor Jeremias, né, o saudoso, que também, ele chegou a partir também para a glória, e ele pregava o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Numa simplicidade, sabe? Sem aprofundamento. Mas não tinha como. Quando eu cheguei na igreja, chorei do começo ao fim do culto. E ali, quando ele fez o apelo, minha mão levantou sozinha, né? Chorei do mesmo jeito, a alegria do mesmo jeito lá daquele hospital. E ali foi uma maravilha de Deus, né? Mas ainda há luta, né? O Senhor quer mais trabalhar mais e continua trabalhando até hoje. Sim. E ali eu fui para a igreja, né? Já comecei. E essa irmã Cícera, né?
ela falava assim: irmã, eu vejo você sentada no banco da frente da igreja, marchando e falando em língua no meio da igreja. Meu Deus, Eu revelações. eu ficava sorrindo, né? Não dizia que não, mas eu ficava ouvindo. E um mês depois, o pastor, ele frisava muito sobre o batismo, né? Recebeu o dom do Espírito Santo, dom de línguas, e ele enfatizava bastante. Irmão, se você não tem, ainda peça. E eu pedia. E acho que um mês depois, eu recebi o dom, né? Glória a Deus, foi uma benção. E aí começa a minha caminhada. Dificuldades, né? Porque ali começa uma luta contra nós mesmos, né? Mas a palavra, Jesus fala, né? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Então, deixar lá, né? E seguir. E nisso, mês de agosto e dezembro ia ter batismo. Mês do meu aniversário, né? Eu disse, meu presente vai ser meu batismo. E eu fiquei muito animada. E eu conversando com essa irmã no trabalho, e o Espírito Santo falou. Porque a vida que eu levava, o pecado, a gente às vezes pensa que é só nós, né, que somos afetados. E eu dizia que a vida era minha, eu fazia o que eu queria, né, até então, mas eu estava prejudicando pessoas, estava ferindo pessoas, né, família. E isso o Senhor quis tratar comigo, né, porque não é porque Ele nos perdoa, né, não é porque Ele não lança pedra sobre nós que não vai ter consequências, né? Vai ter reparos que nós precisamos voltar para perdoar ou pedir perdão ou para reparar isso. E nisso o Senhor falou claramente, vai ter que pedir perdão. Que difícil. Foi uma batalha espiritual, na verdade, tá? E como é que eu faço? Aí ela, ora. Eu comecei a orar. Até que chegou o dia. O Senhor marcou o dia para sair de casa. Eu saí de casa e queria encontrar a pessoa, né? A mais prejudicada ali. E eu saí de casa, fiquei muito suada, porque é uma batalha. E nisso, sim, encontrei a pessoa, falei o nome dela, ela veio até mim. E mais um dia feliz, né? E o que Deus faz, né? Ele prepara todas as coisas, né? A partir do nosso sim para Ele. E naquele momento, quando eu falei, cheguei para a pessoa e falei com ela, eu digo, eu sei o mal que eu fiz para você e tal. Antes de eu abrir a boca para pedir o perdão, a pessoa falou assim, mas eu te perdoo. E na hora ali parece que não passava mais ninguém. Foi na rua, num domingo, a rua era cheia, não vi mais nada, não vi ninguém. Abracei a pessoa e Deus abençoe, Deus mudou minha vida, quer mudar a sua, a da sua família. Mas e foi isso. E a noite foi o melhor culto de noite, de novo, né? Para mim. E eu me batizei, outro melhor culto, né? E logo depois do batismo, após esse período aí, eu me vi, sabe? Sentada no banco da frente da igreja, marchando no meio da igreja, falando em línguas. E na minha cabeça, meu Deus, é o que a irmã falou. Que Deus, é tremendo, né? E pronto, né? E Deus fez essa milagre tão grande na minha vida, né? Porque quando eu vinha para cá, eu fiquei pensando, né? E como vai dizer a Bíblia, aquele que muito foi perdoado, muito ama. E eu amo meu Senhor por conta disso, né? Porque se ele não tivesse me resgatado, entrado naquele hospital, né? Nem aqui eu estaria, né? Como é que a minha vida estaria? Onde é que estaria a minha alma? Né? Porque não é só a morte, é a morte eterna, né? Separação eterna de Deus. E foi isso, sabe? E eu louvo muito a Deus por essa obra maravilhosa. Fui dolorida, sim, né? Da forma que Jesus me encontrou, é diferente da sua, do Manuel, da igreja, mas é lindo de ver, né? E acho que já vou falar agora para encerrar esse momento, né? Se tem alguém que nos ouve, né, que nos assiste, que nos ouve, que também sente o desejo, né, de estar na igreja, servindo ao Senhor, mas ainda com a vida longe, né, de vergonha, mas não se envergonhe, porque Jesus, ele nos ama,
né? A Bíblia ela é clara lá em João 8, que havia uma mulher que foi pega em adultério, né? E aqueles tudo com pedras nas mãos para atirarem sobre ela. Mas Jesus vem, pergunta: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas quando ele escreve lá, quando ele levanta, não tem ninguém. Né? Então, mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela: não tem ninguém. Então, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Né? E acho que foi literalmente isso, né? Ele falou comigo: ó, vá, mas não peque mais. E a presença de Deus, ela preenche, né? Todo vazio. Não. E hoje, a minha vida é para Cristo, né? Se vier alguma coisa depois, amém. Se não, o que eu posso fazer, né? A Bíblia diz que Jesus é o suficiente e tem me dado graça para continuar na vida com Cristo, e é prazeroso. Amém. E nitidamente, né, ao ouvir você falar, a gente vê o quanto que você ama Jesus, e não só na sua fala, mas também nas suas atitudes, né, do dia a dia. Eu sou uma das pessoas que caminha do teu lado, e a gente vê o quanto você ama Jesus através das suas atitudes, né, servindo ao Senhor com alegria. E dentro do seu testemunho, eu quero louvar o Senhor e glorificar a Deus também, porque de fato é um testemunho lindo, né? Que teve sim suas dificuldades, seus processos, mas o que prevalece é que, como eu costumo dizer, né, o Senhor nos encontra, sabe? Não importa aonde nós estivermos, se formos dele, o Senhor encontra. Seja beco, seja viela, seja morro, seja hospitais, o Senhor, ele nos encontra. E outra coisa que acho importante falar, que você falou a respeito lá no inicinho sobre a questão da dependência emocional, né? E hoje tantas pessoas vivem nesse cenário de dependência emocional, justamente porque ainda não foram preenchidas totalmente com o amor verdadeiro, e elas acabam se prendendo a mendigar amores, né? E como é importante, né, a gente saber que quem preenche todo o vazio, quem nos dá o amor genuíno é Jesus. Só nele nós podemos encontrar tudo o que nós precisamos. Não é isso, irmã? Sim, sim. Um detalhe, né? As pessoas podem falar, né? Muitas pessoas vão ver esse podcast e talvez as pessoas falam assim, né? Agora quer ser santo, quer ser isso e aquilo. Mas eu entendi, sabe, o perdão de Jesus. E para você ver que esse tempo, né, na presença de Deus, 11 anos agora. O ano passado, né, eu fui lá na minha cidade, e foi o ano do falecimento da minha mãe, né? E em meio ao luto ali, eu sabe, que eu andava na rua com vergonha, né? Mas, antigamente, né? Era vergonha, mas o ano passado, né, quando eu estava lá na cidade, andando pelas ruas, me veio no coração, sabe? Hoje eu posso andar de cabeça erguida, né? E falando sobre a dependência, né, e o risco que até nós, né, dentro, já servindo a Cristo, né, corre esse risco de se achar dependente de uma pessoa, de coisas, para ser feliz, né? Mas Jesus é o suficiente, e ele precisamos encontrar, né, esse prazer nele, porque nada vai preencher mais do que Jesus. Isso é verdade. E então, seguindo aqui, eu gostaria também que você falasse um pouquinho a respeito aí do Ministério de Mulheres, né, da Igreja Gerados no Calvário. Nós acabamos aí de completar 5 anos, tivemos uma festa de louvor e adoração, o nome do Senhor, muito linda, como né? Sempre. Sim, onde as irmãs capricharam aí em tudo, seja o Senhor louvado pela vida delas. E eu gostaria de saber como todo o ministério, né, principalmente de mulheres, teve um início, teve um pontapé ali inicial. Uhum. E eu gostaria de saber de você como que foi esse início e como que Deus te direcionou, né, nesse inicinho aí do Ministério Mulheres aos Pés de Jesus. Então, desafiador para mim, né? Antes disso, né, quando eu cheguei aqui no Rio, aí cheguei na igreja, e 3 meses que cheguei aqui, eu fui reger conjunto de mulheres. Ainda não entendo que é onde entra no playback, no playback, onde sai, não entendo, mas foi essa parte, né? E o Senhor já estava preparando para isso, né? Eu acho que a gente
se disponha, né? E há 5 anos atrás, o Ministério Gerados do Calvário, né, já estava estabelecido e passamos um ano e mulheres na igreja, né? Bastante mulheres. E aí, como é que a gente faz? Né? Começou com eu e Dinalva ali e o pastor disse, vocês comecem. E ali o Senhor foi nos direcionando, né? Teve os primeiros cultos e aí logo depois foi cultos, né, com pesquisa da Bíblia, com dinâmicas. Mas aí começamos com irmãs da casa mesmo, né? Muitas tímidas ainda, né? Tudo muito novo, mas o Senhor foi nos capacitando, né? E hoje nós vemos, né, que o Senhor está fazendo. Difícil no começo, difícil agora, né? Porque sempre vai ter desafios, né? Mas o Senhor nos prepara, nos capacita para isso. Eu lembro que lá no início, teve um momento que até depois você veio comentar comigo, que antes mesmo de ter o ministério, né, de ter formado o Ministério Mulheres aos Pés de Jesus, que os homens estavam de um lado, assim, na igreja terminou, não sei se estava terminando o culto, os homens estavam de um lado, um grupinho ali, conversando coisas espirituais sobre Deus. Sim. Aí você disse que observou eles, e aí olhou para as mulheres. Absurdo. Aí tava tudo uma conversa, tipo, nada espiritual, aleatória, digamos assim, né? Aleatória. Nada, tipo, demais, assim, mas aleatórias, não eram coisas espirituais. E então veio de uma dor, né, no seu coração. Também o Senhor já te direcionando ali para que algo viesse acontecer, essa junção de mulheres para buscar o Senhor, não foi isso? Sim, não lembrava desse detalhe, né? Te lembrei. Isso. Sou sua memória. Glória a Deus. Obrigada. Isso, né? Pastor Edi ali junto com os obreiros ali. E eu gostava daquele assunto de lá, né? Aí você vou pro lado dos homens. Tem um do nosso lado também. E aí foi isso que eu comentei contigo, né? E aí, conversas aleatórias, risadas. Não, gente, tá, né? Esse negócio aqui não está muito certo. Mas, bênção de Deus, isso aí. Deus vai nos mostrando, né? Vai nos mostrando, às vezes nós achamos que é coisa da nossa mente, mas não, precisamos estar sensível, né? A liderança ao direcionamento do Senhor. E Ele tem falado, tem mostrado, né? Muita coisa. Verdade. E também iniciou o primeiro culto, não foi? Um primeiro encontro, que a gente assim chama de encontro de mulheres, na sua casa, não foi isso? Sim. Conta pra gente o que aconteceu nesse dia. Muita coisa boa, né? Primeiro, a gente fica com dúvida, né? Se foi o Senhor mesmo que falou, juntar esse povo aí. E abrir minha casa pequenininha, mas as mulheres foram todas, né? E ali o Senhor confirmou, né? O Senhor confirmou que era Ele que estava fazendo aquilo. E teve curas, né? Teve uma presença. O Senhor tratou as nossas vidas, trouxe confirmações. Tinha outras coisas, né? Que eu estava sobre a obra mesmo, sabe? Ali orando. E o Senhor usou uma outra irmã, levantou e trouxe a resposta. Ela nem sabia o que estava falando, mas eu sabia que a resposta era, né? Sobre a obra. E Deus trabalhou poderosamente, né? Trouxe confirmação e daí nós demos o início. O pontapé inicial foi a presença, né? Como dizia Moisés, né? Não quero anjo não. Se a sua presença não for conosco, então não nos faça. E o Senhor tem estado conosco aí, nesse período. E o que eu tenho percebido, né, ao longo desses 5 anos aí do Ministério das Mulheres, é que quando a gente se isola, de uma certa forma, a gente acaba restringindo, sabe, aquilo que o Senhor ele quer fazer, porque Deus ele não fez um plano para uma pessoa, o plano dele é para um povo, o povo de Deus. Então, quando há esse ajuntamento, né, como o Senhor direcionou você para que esse ministério começasse a acontecer, o Senhor começou a fazer coisas que antes nós não víamos acontecer nas mulheres, por exemplo, né, que é justamente o desenvolvimento, né, os dons do céu sobre a vida de cada uma fala uma palavra que a outra estava precisando, então uma edificava a outra e juntas ali nós seguimos firme na caminhada, na fé. E eu queria saber de você o pensamento que você tem a respeito desse ajuntamento, quando a igreja ou quando um grupo se ajunta para buscar o Senhor, o que você acha que pode acontecer? Pode acontecer o que aconteceu no primeiro, né? Grandes coisas o Senhor pode fazer. E é muito triste, né? Por um lado, as irmãs que vão nos ouvir, elas
elas sabem, né, e vão ouvir de novo. O nosso desejo, nosso coração é que todos os encontros, não vai ser possível, né, nem sempre, mas que tivessem todas, né, porque embora que o Senhor não faça movimentos, né, mas quando estamos juntos o Senhor trabalha, né, o Senhor nos trata poderosamente. E nós continuamos orando, né, para que isso venha acontecer. Eu creio que isso vai acontecer, né, em nome de Jesus, possamos estar juntas. E é diferente quando nós estamos juntas, né, juntas umas com as outras, porque o corpo, quando está junto, o Senhor trabalha ali. E quando tem esse isolamento, né, dificulta o crescimento, né, pessoas que nós enxergamos que o Senhor tem, né, ela já tem dons, talentos, mas há uma, né, dá uma aquietada ainda, mas eu creio que no tempo exato o Senhor vai trazer, né, mas talvez dá um tarradá no que o Senhor quer fazer, né, na nossa vida, cada vez mais. Sim. Para finalizar essa questão do Ministério das Mulheres da Gerados no Calvário, eu gostaria aqui de agradecer você pelo seu sim para Jesus. Obrigado por ter ouvido ele e não ter dito, são vozes da minha cabeça. E ter parado ali, mas ter falado, será se é realmente do Senhor? E aí o Senhor confirma, e aí a gente segue aí esses 5 anos, né, que tem sido uma bênção, né, esse ajuntamento de mulheres, né. E aí eu queria falar também para você que nos ouve que se o Senhor colocou, sabe, algo, uma ideia na sua mente, ore ao Espírito Santo para que ele possa trazer a confirmação. De início, entenda que se for algo que vai edificar o corpo de Cristo, pode ter certeza que não veio do seu homem interior em si, porque o que nós temos de bom em nós vem de Jesus. Então, coloque em oração, porque o Senhor é aquele que confirma, ele ainda fala aos nossos corações. Sim. E, amada, vamos caminhar um pouquinho aqui. Eu gostaria também de saber, né, de você a respeito de uma questão que a gente sabe que esse ministério de mulheres, no sentido geral, ele sempre foi visto muito como um evento social. As mulheres vão se reunir, mas talvez na cabeça de muitas pessoas, vão só para um evento social, vão ter um chá da tarde, vão ali, como a gente viu naquele tempo, ter conversas aleatórias ali, vão falar sobre a vida delas. Vai ter lembrancinha e tudo mais. Lembrancinhas e chá e tudo mais são importantes, tá? Mas sim. A gente sabe que não é o mais importante. O mais importante é o fundamento, né? Esse ajuntamento que foi feito, por exemplo, ele não foi um ajuntamento para jogar a conversa fora, mas foi um ajuntamento de busca pelo Espírito Santo, né? Dentro daquilo que ele queria fazer nas nossas vidas. E a gente sabe que o fundamento principal é a palavra e é também a oração. Sim. E eu gostaria de saber se você vê na liderança de mulheres uma intencionalidade, né, naquilo que, instrumentos que o Senhor nos dá, estratégias, para que a gente possa caminhar seguindo esse fundamento e não sair desse foco. Sim, né, como você falou, é importante sim, né? Os chás, entretenimentos, mas o que o Senhor está trabalhando no nosso coração é esse enraizamento, né? Esse enraizamento na palavra, em oração, porque poderíamos ter, né? Às vezes parece até estar sem graça, né? Os nossos encontros, mas a presença está ali, né? A palavra está ali, né? O Senhor está falando, o Senhor está confirmando, né? O Senhor está curando, né? Feridas internas. Então, nós precisamos estar juntas, né, para que isso aconteça. Sim, essa intenção, né, da liderança. Esse ano o Senhor colocou no nosso coração, em janeiro, começamos, não sei se fevereiro ou março, né, a estratégia, né, de oração, palavra, a estratégia de fazer perguntas em cima do livro que leu, né, sortear uma irmã para estar fazendo as perguntas, e aí assim está passando para a pessoa mais comprometimento, né, com a leitura da palavra, nada muito profundo, né, mas manter essa leitura da palavra e a oração. E foi esse ano, né? O Senhor, ele muda estações, o Senhor muda os tempos, e ele tem feito isso, né, nesse tempo conosco. Não sabemos o que tem daí para frente, né?
mas ouvindo o Espírito Santo que ele tem para conosco esse ano, é isso, palavra e oração, né? E sempre, ainda que ele venha, né, nos dar novas estratégias, como chás, como palestras, né, que é importante, tantos assuntos, né, para ser discutido no meio de mulheres, mas de forma nenhuma, né, abandonar, né, essa leitura da palavra e manter a oração. São os princípios básicos. Sim, porque a gente sabe que não adianta ter um encontro com 1 hora, 2 horas ali e poder até trazer palavras, né, de conforto uma outra em algum momento, mas se não tiver ali o fundamento da palavra, aquilo que nós estaremos fazendo é em vão, porque a palavra é que tem o poder de penetrar, né? A Sim. palavra é quem muda, é que conserta, e na oração nós buscamos direcionamento também da parte do Senhor. Então não tem como abrir mão dentro de um ministério da palavra e da oração, né? Porque o Senhor sempre fala conosco através dessas duas coisas. E também, quando nós oramos, nosso coração se volta cada vez mais para Ele, né? Ele muda o nosso coração, né? E, ultimamente, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de cirurgia do coração, né? E você falando a respeito do seu testemunho, voltando ali para o seu testemunho, você falou, né, que foi largando coisas ali e que o Espírito Santo já morava em você. Então, uma pessoa que vivia de uma forma, sabe? E o Senhor transforma e começa a dizer, o Espírito Santo mora em mim, eu preciso mudar a minha vida. É porque o Espírito Santo está fazendo uma cirurgia ali no coração. Isso foi através de quê? Através de oração, né? Irmã Cícera ali orando por você, o Espírito Santo ali atuando nas palavras que ela falava, direcionando ao seu coração. Então, de fato, nós não podemos abrir mão, né, da palavra e da oração. Elas são fundamentos necessários, né? A gente sabe que muitas mulheres hoje estão na liderança, né? Na liderança de ministérios. E a gente sabe, querendo ou não, as mulheres elas não têm somente a função de liderar, por exemplo, um grupo de mulheres, mas elas também têm outras funções. Elas têm seus afazeres, a sua casa, seus esposos, seus filhos. E a gente vê a dificuldade de chegar nesse equilíbrio, né? Que o que a gente precisa ter é um equilíbrio dentro disso tudo. Para quê? Para que a gente não venha se sobrecarregar, né? E eu queria saber de você, através da experiência que você está tendo aí desde a sua conversão até aqui, já é um embasamento grande, né, que você tem aí na sua caminhada. Eu gostaria de saber como que a gente pode chegar a esse equilíbrio, né, de estar sempre, lógico, servindo ao Senhor com todo o nosso coração, mas também não deixar de lado os nossos afazeres, que também é nosso papel, né, dentro do lar, seja onde o Senhor nos confiou para estar. Sim. A parte que eu sou muito tratada, né? Você sabe disso. No começo, né, com tarefas da igreja, a gente acaba se envolvendo muito, né? E esquece outras partes. E aí não vai ter como você conseguir fazer tudo, sabe, certinho ali, sem errar. Nós vamos errar, né? No começo, né, ali, já aqui nesse ministério, e eu dei uma esquecida um pouco. Não que é uma esquecida, né? Porque a gente acha que está tudo bem na minha casa, né, com minha filha. Mas eu tenho aprendido, né? Como vocês falam, né? Vocês falam que eu sou ligada no 220. Para a pessoa que é ligada no 220 é muito pior, tá? Porque a pessoa que tem 100 braços, quer fazer tudo, agarrar tudo, mas não é assim, né? E com o tempo, né, eu estou aprendendo. Estou aprendendo que existem pessoas, né, do meu lado para dividir o peso. E o Senhor não nos chamou, né, para trabalhar na obra e ser peso, né? Certa feita, vou só contar aqui, né? Ali, obreira da igreja, e eu morava pertinho da igreja, né? Então os irmãos chegavam mais tarde. Pastor Nathaniel era presbítero. E ali quase todos os dias eu limpava a igreja, limpava. Só que chegou um dia que meu coração não estava ali, né? Enquanto eu limpava a cadeira, eu pensando assim, gente, cadê o povo daqui que não veio, né? Só eu, enfim. Quando chegou na hora do culto, na quinta-feira, o pastor ministrou sobre Davi. Davi servia, né? E ali o Senhor me tratou naquele dia, né? Eu digo, Deus, me perdoe, né? E a gente corre esse risco, né? De querer fazer, sobrecarregar e com o coração distante, né? Mas o Senhor tem me dado essa graça, sabe?
Hoje, graças a Deus, né, vocês têm visto que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família, na minha vida também. E não esquecendo, né, que para fazer a obra eu preciso estar bem, né? O Senhor tem Sim. me despertado, né, para pra cuidar de mim, né? E eu sinto quando eu estou vendo que eu estou, sabe, que sobrecarregando um pouco, eu paro, né? Percebo que estou, dou uma respirada. O Senhor manda mais graça e estamos aí, é esse tempo aí. Certo. E a gente sabe que a liderança de mulheres, ela precisa muito do apoio da liderança da igreja, né? E tem muitas igrejas ou muitos ministérios de mulheres que não têm esse apoio, né? Acaba que fica isolada ali sozinha e acaba que por ficar sozinha, às vezes é mais difícil, né? Diante das dificuldades, não ter alguém para se apoiar, para contar, para conversar, buscar em Deus estratégias, né? Para ajudar no ministério. E eu gostaria de saber, dentro do que a gente trabalha aqui nesse Ministério das Mulheres, o que você vê com relação a apoio da liderança? Isso tem sido o essencial, né? Eu tenho percebido isso nesse ministério, a acessibilidade, né, que nós temos, a liderança do nosso pastor, né, questões que às vezes nós temos que vamos conversar com ele, né, se for bom ele nos apoia, se ainda não ele nos aconselha ou Sim. diz logo que não. Então é muito importante, né? E eu sou muito grata a Deus, sabe, por essa oportunidade de estarmos, né, com uma liderança que ela está acessível, né? E dessa forma nós não eu não me sinto, né, mais com aquele peso. Ah, talvez de igrejas, né, com o tempo antes era talvez mais difícil, né? Hoje não, graças a Deus está muito diferente. Talvez tenha ainda, né, igrejas que não tem tanta liberdade de se achegar na liderança, mas nós temos essa liberdade, né, de conversar, de estar junto, dividir as coisas. Isso tem sido uma bênção para mim. Muito bom. Ah, é verdade. Uma liderança saudável que Isso. apoia, né, faz muita diferença, né? Nós nos sentimos, como é que eu posso dizer? A palavra não é confortável, mas acaba que o trabalho ele flui, né? Justamente porque a gente tem o apoio pastoral, a gente tem o apoio da liderança e a gente sabe que quando a gente precisar vai estar junto, seja Sim. para colocar a mão na obra, seja para apoiar com aconselhamentos e como é gratificante viver dentro de um ambiente em que você pode trabalhar sabendo que você tem os seus apoiadores ali, pessoas que Uhum. incentivam e que estão preocupados também na mesma direção ali, né, no Sim. mesmo espírito. E uma coisa linda no ministério é a gente ver as mulheres crescendo, né? Às vezes a gente olha assim, tem um olhar clínico assim e percebe coisas que essa pessoa ainda nem percebeu em si mesma, mas a gente já percebe, né? E como é difícil a gente talvez puxar essas mulheres mais para perto para que possa florescer em Cristo, né? Uhum. Crescer em Cristo cada vez mais. E queria que você falasse para a gente a respeito de como você consegue administrar isso dentro do ministério, né? Como que você consegue trazer mulheres para perto para aconselhar dentro desse sentido, para mostrar que ela pode fazer tal coisa, porque Deus está ali capacitando e Uhum. você percebe isso. E também se você tem alguma história, né, de alguém específico que você possa trazer como exemplo de que você viu aí crescer nesses anos. Sim, o Senhor nos dá essa capacidade, né, de olhar para as outras pessoas e enxergar. No reino é assim, né? O corpo ali, você vê em mim o que eu não vejo, eu vejo em você o que é aquilo que não vê. E nós temos visto, né, as mulheres nesses encontros, né, nas oportunidades, tenho visto a, o que o Senhor, né, tem através daquela vida que ainda falta desabrochar ali. E tenho dois exemplos.
Será que as nossas irmãs vão ficar chateadas se eu falar nomes? Não, elas estão tratadas. A glória a Deus. Então, a nossa irmã Joselma, né? Bem antes. Jo. A Josi. Aí, e ela, né? E nós aqui no ministério, né? Gerados no Calvário. Gente, tem muita coisa para se fazer, né? Tem muita obra. Embora seja uma igreja ainda pequena, mas tem muita coisa, né? Para se trabalhar. E aí eu olhava para ela e dizia, ó, se disponha. Né? Ela dizia, não, não. E aí chegou um dia, né? Que quando ela disse sim, né? Nós temos visto o que o Senhor está fazendo. Antes ela ministra já, né? Faz parte ali do ministério, não rejeita oportunidades, né? Está sempre ali. E hoje nós temos visto, né? O que o Senhor tem feito através da vida dela, através do sim, né? Do sim para a obra, né? Para aquilo que o Senhor precisa, né? A obra precisa e o Senhor tem usado. Antes ela, quando ia ministrar, ela falava assim: eu não sou pregadora, mas glória a Deus, hoje ela não fala mais, né? Ela é benção no nome do Senhor. Outra também, a mais tímida, né, das irmãs, a nossa irmã Betinha, né? A nossa irmã Betânia, no começo, né, do ministério, ela não queria oportunidade de maneira nenhuma, né? Uma vez o pastor foi pegar ela, trazer, mas eu estou contando aqui, ó. E ela não foi, né? E uma vez eu estava acordada, né? E aí, do nada, né? Era como se eu dormisse 5 segundos. Eu via ela pegando um microfone. E depois disso, o Senhor fez, né? O Senhor fez a filha da Betânia. De primeira, já contou um testemunho com 40 minutos já. E aí, né, por último agora, só para encerrar esse. E aí eu falo para elas, né? A estratégia é essa. Eu digo, ó, que tal isso aqui? E não me vejo. Aí depois eu volto de novo, né? Ó, o senhor tem uma coisa aí. E aí, por último agora, né? No último culto de mulheres, a Betânia ministrou palavra, né? E repreensão. Glória a Deus. Eu tenho usado, né? Cada um com o seu jeitinho. Vai com medo mesmo, né? Como eu estava falando hoje. E é isso. 2 testemunhos. Claro, tem mais, né? Mas temos visto as irmãs, né, se colocarem nos nossos encontros, né? Nós temos visto crescimento. Mas agora essas duas aí, louvado seja o nome do Senhor, né? 2 testemunhos que falei hoje, para a glória de Deus. Amém. E é muito gratificante, né, nós vermos esse crescimento, acompanharmos desde antes como era e como que tem sido, né? E o Senhor tem ainda grandes coisas para fazer na vida delas, na vida de todas as Amém. irmãs. Sim. Quero dizer que obrigada, irmã Jo, pelo seu sim para Jesus. Obrigada, irmã Obrigada, Betânia, Josi. pelo seu sim para Jesus. Deus continue abençoando Amamos vocês. vossas vidas. Um coração para você. Vocês. Para todas. Sim. No Ministério de Mulheres, a gente também percebe que tem muita diferença de idade, né? Às vezes mulheres mais jovens e outras mais experientes, gerações diferentes. Então, acaba que existem pensamentos diferentes, né? Atitudes diferentes, olhares de como ver o mundo diferente. E eu queria que você falasse um pouquinho de como que você lida com essa mistura de gerações ali, pensamentos diferentes. Que estratégia você usa para que todo mundo possa ser valorizado mesmo e incluída, né? Mesmo sendo de gerações diferentes e possa ser incluída, ouvida, né? Acolhida ali, independente de idade ou fase da vida. Sim, porque hoje não, sempre tem, né? Tem os departamentos ali, adolescentes, jovens, senhoras, e tem isso, cada um se identifica, né? No nosso caso, nós ainda não temos, né, tantas divisões assim de departamentos, né, de grupos. Estamos começando aí com o Lab, né? Mas essa é uma dificuldade que esses dias, né, se chega até mim, tudo chega até mim, sabe? Por isso que às vezes eu tenho que respirar. Tudo chega aos meus ouvidos. Mas de chegar, né, a essa dificuldade, né, talvez de alguém falar, eu não me acho pertencente,
né? E se eu olhar por um lado também, né, talvez lá atrás, né, numa igreja com famílias, né, mulheres casadas e uma mulher solteira no meio, né, se voltar também esse pensamento, vai achar eu não sou pertencente porque aqui não tem mais mulheres solteiras da minha idade, né? Então também eu ficaria também da mesma forma. Mas por outro lado, né, o que nos une, nós estamos juntos, né, o corpo, um propósito muito maior, né? Então eu tento, na verdade, né, trazê-las para perto, né, para os nossos encontros, porque é daqui, né, dos nossos encontros, da comunhão, que vai sair, né, ter a maturidade, vai crescer espiritualmente, vai ter experiências com aquelas mais velhas, né, com as mais velhas, né? Nós também aprendemos muito com as crianças, né, quando estamos juntos. E essa dificuldade, né, o que eu falo é para continuar, né? Porque o que vai se fazer, né? Hoje é tão difícil, né, você encontrar uma igreja, né, pautada na palavra. E aí, se olhar para uma igreja apenas pelo movimento, né, vai acabar se perdendo, né? Mas é ficar aqui porque eu sei que no momento certo, se for para o Senhor encaminhar para outro lugar, né, que também tem, o Senhor vai fazer, mas se não, é aqui que nós vamos crescer, né? É aqui que nós vamos desenvolver, e eu olho muito, sabe, para frente. Né? O que nós fazemos hoje, nós estamos plantando, nós estamos deixando um legado, né? Preparando essas adolescentes, você agora com o Leb, essas mulheres, sabe? E ouvir os testemunhos, é esse legado, né, que nós estamos deixando, plantando no reino. Não é? Então, nada é para nós. Então, que cada um entenda, né, cada faixa etária, aproveite o que o Senhor está fazendo hoje, né, porque lá na frente, né, nós vamos entender. Isso aqui era importante na minha vida. Porque se o Senhor está permitindo esse tempo, então nós precisamos viver esse tempo, né, e não perder a oportunidade de crescer hoje, né, de aprender hoje, de estar disponível hoje, né. Se esse é o momento se estamos aqui juntos, né, com gerações diferentes. Então, esse é o tempo que o Senhor preparou para nós, né? E eu creio que vamos aprender muito juntas, né, umas com as outras. Vamos crescer muito umas com as outras. Sim, sim. E dentro disso, né, a gente estava até conversando outro dia a respeito de que, às vezes, os mais jovens, eles não querem receber ou não acatam muito bem o conselho dos mais velhos, né? Sendo que como é precioso, né, você ouvir conselhos daqueles que já têm uma experiência e que têm experiência com Deus, né, que eu digo também, né, ou já passaram por situações que a pessoa não quer que a outra passe, então existe aí um conselho, e se a pessoa acata esse conselho, ela vai viver bem dentro daquele conselho ali, dentro daquela direção. Né? E como é importante isso, eu vejo isso pela minha vida, né? Saí do Ceará jovem, mais jovem do que eu sou, porque eu ainda sou jovem, mas com 17 anos eu saí de lá, e o que eu ouvi de uma das minhas primas foi: Thalitinha, sempre tenha no seu coração essa vontade que eu percebo em você de ouvir conselhos, né? Mas não só ouvir, mas realmente guardar no coração, né? Para usar quando for necessário. E a gente usa até como um alerta aí para a geração, né, mais nova aí, para que eles possam ouvir conselhos. Eu falo isso muito no Lab, eles estão cansados, estão com os cabelos em pé de me ouvir falar a respeito de ouvir os conselhos, e também o fato de estarmos ali formando a base, né, o fundamento ali, eles estão ali ouvindo princípios a respeito da palavra de Deus, e quando se juntam, sabe, mesmo que não entre tudo que a gente fale na mente, mas alguma coisa vai entrar no coração, e lá na frente eles vão ver como foi importante estar antes. Então, eu digo e repito aqui para ficar gravado no Gerados Cast: ouçam os conselhos e, sabe, usem desse momento de verdade para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, porque vocês estão aí na base, e que futuramente vocês vão aí ver que como valeu a pena, né, tudo isso. E vai passar rápido, tá? Não vai ser longo como vocês acham que é, não. Vai passar rápido e vocês vão sentir saudade da Tatá. Verdade. Eu falo para eles, né?
falo para eles, para Isabelle, o Senhor está preparando vocês para cuidar de outros no futuro. Né? Tá Futuros líderes, né? Isso, preparando um fundamento. E aí, se eu não estou no LEB, não estou com as irmãs, então, onde é que vai ser meu lugar? Então, sabe, baixar essa... Preciso nos render, né? Nos render e nos colocar, porque o Senhor é o que nos une, né? Muito maior que qualquer coisa. Então, estamos juntos por um propósito maior, né? Independente de idade, de faixa etária. É verdade, irmã. Ai, que preciosa essa conversa, hein? E a gente sabe que Deus, ele vai nos ensinando no processo da liderança, ele vai falando aos nossos corações, vai nos aconselhando, vai nos mostrando que não é por aqui, ele vai convergindo ali o nosso coração de acordo com a sua vontade, né? Nos inclinando para a sua vontade. E eu queria saber de você um conselho aí que você talvez recebeu do Senhor, ou até mesmo uma revelação, ou uma lição, né? Que mesmo simples, às vezes ela é profunda e ela é super necessária, que vai mudar o nosso coração, vai mudar a nossa visão. Então, se você pudesse compartilhar uma dessas lições aí, aquela que marcou a sua caminhada com Deus, eu gostaria que você compartilhasse conosco qual seria essa. Sim, porque o Senhor tem me mostrado no decorrer, né? Porque liderança, às vezes, você está numa igreja, você recebe um cargo, né? Liderança, na cabeça que você já é maior que, né? Eu sou maior aqui. Então, pelo contrário, né? O Senhor vem me mostrando, né? Encontro após encontro, na comunhão com as irmãs, com os irmãos, que nós somos todos iguais, né? E é uma... Quando nós estamos juntas, né? É perceptível isso, e o Senhor, ele falou, né, ao meu coração, e fala, mostra, né, que eu sou serva como qualquer outro. Então é isso, sabe? Somos todos iguais. Então, acho que é essa simplicidade que é o evangelho, né? Estamos aqui, somos liderança para organizar, mas sou serva, né? Sou como você, e é isso, sabe? Eu não estou aqui para exercer uma liderança, sabe? Mas estamos aqui para crescer juntas, para aprender juntas, na simplicidade. E é isso que o Senhor tem, né, mostrado, né, na minha vida. E acho que dentro do que você está falando, eu acho que resumiria também na vulnerabilidade, né? Porque às vezes as pessoas olham para a liderança e falam, Sim. essa pessoa não pode errar, né? Ela tem que estar em todos os cultos. Tem que ser ali o exemplo, o patamar mais alto ali. É lógico que tem uma responsabilidade, tem ali... A gente sabe, né, da nossa responsabilidade, sabe quando a gente está deixando a desejar. Sim. Mas é importante lembrar que líderes, eles, apesar de líderes, né, chamados por Deus, eles também são seres humanos, né, gente? Então, tenham amor pelos seus líderes. No LEB também a gente estava falando sobre isso, né, a respeito de que os líderes, né, pessoas que ministram, por exemplo, a palavra de Deus, que ministram doutrinas, né, da palavra de Deus, são pessoas enviadas por Deus, né, para edificar a igreja. Então a gente precisa ser grato, sim, pela vida delas, mas também entender que são falhas, sim. Que podemos em algum momento tropeçar, errar, machucar, né, mas que em nome de Jesus, que ao olhar para isso, né, nós só venhamos levantar as mãos para o céu e dizer para o Senhor, Senhor, muito obrigada pela tua misericórdia, né? Obrigada pela tua graça, porque se não fosse o Senhor, nada nós seríamos e nada nós podemos fazer. Foi justamente isso que o Senhor até nos falou no último encontro, né? Nos deixou lá embaixo, assim, levou o nosso ego lá para baixo, assim, e esmagando ali, mostrando, olha, você só está na minha presença por causa da minha graça. Então, para que vanglória, né? Como o Paulo diz, né? Nós não se glorie, né, na sua força, não se glorie em nada disso, mas se glorie se tiver algo para se glorie na cruz de Cristo, né? Porque sim, na cruz de Cristo é onde nós recebemos, né? Tudo que nós precisamos vem dele. Então, glória a Deus por essa lição que Deus tem te ensinado e também tem me ensinado, e eu creio que tem ensinado para todas nós que andamos juntas, porque querendo ou não, o Senhor, ele vai falando ali no seu coração, no meu, e vai partilhando ali do mesmo Espírito, né? Sim.
E nós estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu espero que até aqui tenha abençoado a sua vida e eu creio que sim. E para finalizar, a gente sabe que existem mulheres, né, que elas têm até um coração inclinado para a liderança, que tem a vontade de servir ali, um coração que deseja servir, que está até assim indo para a disponibilidade do reino, né? E como a gente sempre enfoca aqui a respeito do Gerados Cast, que é gerar corações disponíveis para o reino de Deus, a gente sabe também que essas pessoas talvez elas não iniciam algo por medo, né? Medo de errar, medo de fazer errado. Elas acham que não são boas o suficiente, talvez, não são tão capacitadas quanto outras pessoas. E gostaria de ver com você, para você falar para a gente, se você pudesse olhar nos olhos dessa pessoa agora, que pensa dessa forma, que tem o coração inclinado, mas tem alguma coisa ali que está impedindo ela de exercer aquilo que Deus está chamando ela para fazer. O que você diria para encorajar essa pessoa, amada? Sim, na verdade, né, quando eu vim, né, para o ministério, a começar lá para reger conjunto de mulheres, que até hoje eu não sei como, mas tá disponível, né, se disponibilizar. E aí, fazer o quê? Né, porque a gente está no Ministério de Mulheres, mas a obra do Senhor é extensa, né, muitas coisas precisam. E quando, usando o exemplo da Joselma, né, da Josi, ela se colocou, né, ela disse, eis-me aqui. Então, às vezes a pessoa acha que é ficar bajulando o pastor, bajulando a liderança para ter algo. Não. É você no seu, né, dizer, Senhor, eis-me aqui, o que é que a obra precisa? Né, o Senhor vai direcionando. E não se acha incapaz. Somos sim incapazes, né? Somos incapazes, mas o Senhor, ele conta conosco, né? Imagina nós ficarmos anos na igreja, né? Anos na igreja, e chegar ao fim, o que você fez? Não, só fui para o culto no domingo, não quis me envolver porque eu não quero pegar peso, não quero ficar igual a irmã Ana, às vezes cansada, mas é a obra do Senhor, né? É uma honra fazer parte da obra do Senhor, seja lavar o banheiro, seja liderar, seja fazer qualquer outra coisa, né? O Senhor só quer que você se disponibilize, mulher, né? Seja da Gerados, seja de você que vai nos ouvir, né? Seja você que ainda não foi alcançada, mas dê seu sim para Jesus, né? O que ele vai fazer já está nos planos dele, né? Mas ele só quer o seu sim, que você se disponibilize. E esteja com o coração aberto, né? Porque o Senhor, ele quer nos tratar, o Senhor quer nos ensinar tanta coisa, né? E nós só vamos chegar a outros patamares, né, se nós estivermos dispostos a ouvir, né, o seu direcionamento, conselhos. Mas hoje, se eu pudesse deixar um conselho, se disponha, né? Diga, Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer? A partir do seu sim, o Senhor vai conduzir, né? Vai chegar até você o que você precisa fazer, mas a obra, ela precisa, né? O Senhor conta conosco, a obra precisa, né? Grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros, mas o Senhor está te chamando, tá, mulher? Não fique se escondendo mais, não. Vamos com medo mesmo, porque eu estou aqui com medo, mas estou aqui, tá? Se sentindo incapaz, Isso. com medo. Com medo. Mas vamos embora. Isso aí. E a gente sabe que lá, Davi, ele estava pastoreando ovelha lá, né? O rebanho de ovelha. E tem uma pessoa, né, da nossa igreja, ela vai ouvir e vai lembrar que é ela. Eu sempre trago esse exemplo, né? Eles estavam trabalhando, né? Todos aqueles que o Senhor chamou estavam trabalhando, né? Estavam fazendo a obra do Senhor, né? No oculto. Mas não é querer visibilidade, né? Sim. É fazer para o Senhor, porque ele vê a recompensa dele, né? É uma honra fazer parte da obra do Senhor. Verdade, o Senhor, ele tá vendo ali o coração, ele tá vendo as intenções. Isso, as intenções. E sabe, mesmo que você, não sei se isso vai chegar em alguém que está numa igreja grande, por exemplo, de muitos membros, mas mesmo que o seu pastor não te conheça, por exemplo, porque existe, tá, gente, isso. Mas mesmo que ele não te conheça, mas se você tá igual Davi, né, trabalhando no chamado geral, né, de Jesus, que ele já chamou, né, que você sabe que é necessário você fazer, em algum momento o Senhor vai falar assim, olha, eu te chamei para um chamado específico agora, então faz isso, e o Senhor, ele vai soprar o seu nome, né, seja
em igreja grande, seja em igreja pequena, não precisa bajular, como você falou, né? O Senhor, ele chama, e ele chama pelo nome, e ele dá um propósito, ele dá um sentido. E eu quero dizer para você que o chamado que Deus tem na nossa vida, se a gente deixar de realizá-lo, não é que a gente vai perder a salvação, porque isso a gente sabe que é dado pelo Senhor, Sim. né? Pela graça de Deus, mas se a gente não exerce aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, acaba que o nosso coração, ele vai ficar triste em momentos e momentos. Porque a gente, lógico que o Espírito Santo, ele vem e preenche todo o nosso coração, mas sabe, a felicidade de fazer algo que o Senhor nos chamou para fazer, aqui eu nasci para fazer isso, cara, isso vai fazer você ter uma vida ainda mais plena e ainda mais feliz. Se você em algum momento está se sentindo triste, cabisbaixo, e você já sabe que o Senhor te chamou para fazer tal coisa, lembre-se, Thalita, você está triste porque você não está exercendo seu chamado. Eita, glória. Thalita, só contar um Pode exemplo, falar. um exemplo que isso vai fixar. Uma pessoa vai saber quem é, vocês também. Meu Deus. E daí eu conheci uma pessoa, né? Conheci essa pessoa e ele só ia para a igreja. Essa pessoa só ia para a igreja, ela só ia para a igreja. Gente, mas a igreja é enorme, tanto trabalho para fazer, a pessoa só vai para a igreja no domingo. Aí vai trabalhar, meu filho, vai trabalhar. E aí, né, aconteceu, deu um start, e aí se dispôs, colocou o nome lá, e hoje está servindo ao Senhor. Né? Uma vez você ministrou que o propósito nos encontra enquanto nós trabalhamos, né? Sim. Enquanto nós estamos no corpo. E o propósito vai encontrar, né? Conforme você se dispôs, né? O Senhor vai encontrar ali, o propósito vai lhe encontrar, né? E dali vai... Eu lembrei dessa É pessoa verdade. E encerrando aqui dentro desse Sim. assunto, o Senhor sempre coloca uma frase no meu coração que às vezes é o que me faz dar um start assim de novo e voltar assim para a posição que Deus quer, porque às vezes a gente quer ir mais ali para a esquerda, mas tem que manter aqui, né? E que é justamente o fato de não queira sair desta terra sem cumprir tudo aquilo que Deus tem reservado para você cumprir. Quão triste é chegarmos lá no céu e o Senhor falou o seguinte: eu te dei tanto talento e você não multiplicou isso ou você enterrou isso. Não faça isso. Vá com medo. Vá se sentindo incapaz. Mas vá. Porque no final, você vai até se sentir incapaz, mas isso significa que realmente a glória não é sua, mas a glória de Deus. E lembre-se que o chamado, ele é maior do que nós. Né? Porque quem está por trás dele é o dono do universo. Então, nós somos pequenininhos. Não é sobre mim, sim. Né? Não é sobre o que eu faço, mas é sobre aquele que me chamou para fazer a obra. E que bom que ele nos chama para fazer parte desse plano tão grande que é o plano da salvação. Né? Porque quando a gente vê tudo a respeito de chamado e tudo mais, no final... vai se resumir em graça e salvação. Isso. Deus veio para salvar pecadores. Né? Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a nossa convidada por ter participado aqui desse episódio. Amém. E eu gostaria de passar para você para fazer as considerações finais agora, nesse momento. Agradeço, né, essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Né? Vim com medo mesmo, né? Mas graças a Deus, pude falar um pouco, né, do que Jesus fez na minha vida, o que Ele continua fazendo. Né? O Senhor, Ele tem grandes coisas, né, para as nossas vidas. Louvo muito ao Senhor, né, essas palavras que foi falada aqui, que fique gravada no seu coração, sabe? O Senhor não nos rejeita, o Senhor, quando Ele lhe encontrar, né, se eu for a sua busca, você não se prenda, né, não espere que você seja perfeito, né, só vamos ser perfeitos um dia. O Senhor, Ele está em busca, né, de vidas, de almas, pessoas, pessoas disponíveis, né, para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Então, a palavra que eu deixo nessa noite é muita gratidão ao Senhor, né, pelo milagre da salvação, né, porque eu não teria outro milagre, né, ainda que eu não estivesse aqui, mas sem a minha salvação, né, e eu amo Jesus, e é isso. Tá? Eu quero agradecer a Deus, que o Senhor possa alcançar o seu coração também. Né? Você que ainda não foi encontrada por Jesus, mas você sabe que você é chamada, tá? Não resista muito não, porque os dias são maus, né? Jesus está voltando
se renda. Né? Não tem para que estar lutando contra Jesus. E é isso, agradeço muito ao Senhor, Thalita, Manuel, pastor Nathaniel, né? Agradecer e louvo a Deus, né? Pelo Ministério Gerais do Calvário, uma bênção. Estamos aí para contribuir cada vez mais com o reino. Amém. Vamos caminhar junto aí, ganhar almas para Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, esse foi o novo episódio do Gerados Cast e a gente te vê no próximo episódio. Fica com Deus. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau. Amém, tchau.